Foi. Só para aparecer bastidores, mas já tá valendo, hein, galera? A gente está de volta aqui depois de uma primeira temporada em parceria com a Rádio Cidade em 2020 e agora, dessa vez, com vídeo, né? Vendo a nossa carinha bonita aqui, não muito agradável, mas a gente inicia aí a segunda temporada do Pega Pra Fazer, recebendo convidados aqui muito especiais, uns caras que eu admiro muito. Mas antes de passar a bola, vou agradecer aí os patrocinadores, apoiadores do projeto. A Vero Vino Store, que mandou pra gente vinhos, o outro tá aqui gelando, para, como eu falei, soltar a musculatura, quebrar o nervosismo. Eles mandaram também aqui frios pra gente, ó, eles vendem caixinha lá, box, gift box com frios e petiscos, charcutaria, né? É isso aí. E daqui a pouco a gente abre aqui, o Rafa ficou com a missão aqui de abrir pra gente ir comendo aí. E também a Evo Estágios, que trabalha com recrutamento e seleção de estagiários para empresas, a Beta Marcas e Patentes, que inclusive foi quem colocou o Rzinho registrado ali no Pega Pra Fazer. E eles trabalham com registro de marcas, como o Daniel fala, nome fantasia não é marca registrada, né? Precisa registrar. E o BNI Zona da Mata e Vertentes, que hoje está até representado aqui pelo Rafa, daqui a pouco eu vou apresentar ele, é a maior organização de networking profissional do mundo, presente em 77 países, chegando à marca de 300 mil membros. E também a Novos Contabilidade, o escritório de contabilidade que esse ano completa aí 30 anos de história, comandado aí pelo Antônio e a Brenda Rotondo e com apoio de toda a equipe lá, em especial o Yuri, amigo aí, que fez a ponte com a gente. E também ao Vox Lab, aos meninos aí, ó. Dá um grito aí. Tamo junto aí. Boa, obrigado aí pela parceria, o estúdio dos caras aqui é fera. E vamos lá apresentar o nosso co-host aí, Rafael Fabre, diretor executivo do BNI da Regional Zona da Mata e Campos das Vertentes, e responsável junto com a Juliana, que está ali nos bastidores assistindo, por expandir o BNI aqui para nossas bandas e com a previsão de chegar a 7 equipes até final de 2023? 12? Belo salto, hein? Até outro dia a gente estava capinando mato aqui e eu tenho o prazer de fazer parte, né, de ser diretor consultor da primeira equipe aqui da Zona da Mata. E seja bem-vindo aí, Rafa. Obrigado. Valeu, Diegão. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, ajudando a conduzir a mesa hoje. A gente que faz parte de diversos empresários que estão ali nas suas rotinas do dia a dia, crescendo seus negócios, né? Então é muito importante cada vez mais a gente incentivar iniciativas assim, participar para que essas temáticas sejam levadas aí a eles, né, no dia a dia. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Participo já do BNI há mais de 7 anos e é com muito prazer que a gente vem desenvolvendo a Zona da Mata e Campo das Vertentes nas diversas cidades. São 13 cidades que a gente vai trabalhar ao todo e é isso, né? O BNI maior e mais bem-sucedido organização de networking e a gente está aqui para ajudar os empresários a crescerem e expandir os seus negócios de maneira estruturada. Show de bola. O Rafa vai me ajudar a conduzir aqui, espremer os caras aqui. E eles são fundadores aí da GPME, uma consultoria para empresas especializadas em criar experiências lucrativas. Eles recuperam, estruturam e expandem negócios. Com um modelo exclusivo de consultoria, o foco da GPME está em maximizar resultados. Isso aí? Isso aí. E está aqui comigo Pedro Horta, sócio fundador. Tem como lema de vida gerar e distribuir riquezas, melhorando a vida das pessoas através do empreendedorismo. Bala, hein, Rafa? Eu gosto de falar bala. E, cara, ele é Belo Horizontino, como você, de nascença, baiano de alma e criação, São Paulino doente e visforando de coração. Camisa 10 da resenha, compositor nas horas vagas, colecionador de amigos e um dos caras mais charmosos do Brasil. Olha que currículo, hein? Brincadeira. Deixa eu passar pro Bill, que daqui a pouco a gente passa a bola. O Bill, na verdade, eu falei que o nome dele é Bill e o apelido é Aníbal, né? Então... Exatamente, tem uma inversão aí. Né? Aníbal Maini. Co-fundador aqui também da GPME, consultor há 16 anos, especialista em gestão de pequenas e médias empresas. Ele mandou umas curiosidades aqui, ó. Rally de regularidade 4x4. Piloto atual campeão mineiro. Pô, olha só.
Piloto amador de kart, mas nunca ganhou nada. Nada. Só tem história pra contar, né? Exatamente. Gosta de serra, cachoeiras, trilhas, parques ecológicos. Toca violão e guitarra. O Rafa também toca violão. Já corri de kart também. Boa. Desde os 12 anos, já teve várias bandas, mas nenhuma deu certo. E algumas foram com o Pedro. Ah, é? E foi ele que me deu essa alcunha de o cara mais charmoso do Brasil. Ah, tá explicado. Passatempo incomuns. Gosta de resolver enigmas, criar fórmulas em Excel. Isso aí. Isso aí, hein? Quem sou eu? Maravilha, cara. Então, daqui a pouco a gente entra aí falando do livro, mas fala um pouquinho de vocês. Pode começar com o Pedro aqui, foi quem eu falei primeiro aqui o nome. Pedro, conta um pouquinho aí, resumidamente, a sua trajetória, o que você fez. Você era bom aluno? Bom, bom, primeiramente boa noite aí, obrigado pelo convite, né? É um prazer sempre estar com o Diegão aí. Prazer, Rafa, estar aqui contigo também. E estar com o Bill todo dia já é um prazer quase. Eu não tenho opção de ter esse prazer mais, né? São 16 anos aí de história junto com a GPME, mais uns 20 de amizade, então tô bem servido. Cara, meu currículo, tirando essas brincadeiras todas lúdicas que a gente faz, é muito parecido com o do Bill, né? Nós somos quase almas gêmeas de negócio. Começamos a empresa há 16 anos e apesar da estrada ter machucado muito a gente ainda não fez 40 não. Então, boa parte da minha vida falar desse cara aqui, que além de tudo é meu melhor amigo. Nós nos conhecemos na universidade, tivemos a cara de pau de montar uma banda de rock, a pior do mundo, segundo a gente mesmo. E depois a gente teve uma cara de pau maior ainda de montar uma consultoria antes de formar. Foi antes de formar? Foi, formamos com 10 clientes. E foi muito legal, foi um aprendizado. E nessa inquietude nossa, nós criamos um modelo próprio de gestão nosso. A gente era muito inconformado com o que a gente aprendia em termos de administração de empresa, o que a gente aplicava na realidade. Então a gente rasgou alguns modelos americanos, ingleses de gestão. Começamos a estudar um pouquinho de cada coisa, juntamos com o modelo japonês, com tecnologia ágil, com gestão de startups, inovações, e fomos criando o nosso modelo, que é um método Poly, que a gente vai falar ao longo aqui, imagino. E estamos aí, 16 anos, criando experiência lucrativa, foco em aumentar a receita, reduzir despesa e fazer com que o cliente sinta que nem pagou a conta, que levou mais do que pagou sempre. É o que a gente tenta fazer, pelo menos, com as empresas, com os clientes, que são os responsáveis por a gente estar aqui hoje, né? Maravilha. E aí, Bill, sua trajetória? Ctrl-C, Ctrl-V quase? Praticamente. É engraçado porque quando a gente coloca 16 anos de consultoria, eu também. Escrevi um livro, eu também. Formou na UFJF, eu também. Teve a banda de rock, eu também. Muito da história, principalmente aí desde os 22, né, 23 anos, a gente fez muita coisa em conjunto. E quase tudo que a gente faz, não só de empreendedorismo ligado a negócio, mas empreender ideias mesmo, de um modo geral, a gente tenta fazer a maior parte junto. Quando a gente fala de ter um imóvel, não ter um imóvel, a gente meio que conversa um com o outro e cria o plano junto, momentos de família, de decisões importantes na vida, a gente sempre compartilha. Então a trajetória é muito parecida. A diferença está nos hobbies. Não jogo bola. E o Pedro é camisa 10. Já tentei jogar futebol, mas não deu certo. Inclusive na faculdade, joguei um tempinho. Até tomar uma bolada na cara, que nunca mais eu voltei. Eu era o goleiro do time. E hoje eu gosto de rally, gosto bastante de carro, de velocidade, gosto de trilha, 4x4. Tenho esse título aí, vou tentar guardar ele durante um tempo, campeão mineiro. Legal. E toco alguns instrumentos aí nas horas vagas. Tenho uma banda de mentira hoje, ela existe, mas não... Só hobby. É só para um ambiente de até 6 pessoas. São os no próprios máximo 10. integrantes da banda. A banda tem 5. E é isso aí. Bacana demais. Legal. Eu queria aproveitar que você falou sobre esses modelos, que a grande distância que tinha dos modelos da administração tradicional para o modelo que vocês foram desenvolvendo ao longo do tempo aí, do que acontece de fato na prática, né, que está no dia a dia. Me fala um pouco sobre essa distância tão grande. Por que você acha que essa distância ainda persiste nas faculdades?
e a gente vê, igual você falou, várias startups, vários métodos surgindo e muitos consultores ainda demoram a perceber essa velocidade e trazer um conteúdo mais palatável, mais fácil, simples e prático, né, Pedro? Olha só, eu acho que são duas coisas, né? Primeiro que 99,2%, se não me engano, das empresas são micro e pequenas empresas. E a administração foi fundada, né, por Ford lá atrás e depois pelos discípulos dele que melhoraram as teorias, mas focadas em grandes empresas. Uhum. Então, quando a gente estuda administração, economia, contabilidade, as pessoas que estudam essas disciplinas vão se familiarizar com o que eu estou falando. Os exemplos são sempre de empresas macro, gigantescas, departamentalizadas, onde tem uma pessoa para fazer cada micro tarefa, uma série de supervisores, burocracias em todos os processos. E aí as teorias de gestão elas vêm tentar melhorar esse tipo de coisa, né? E o pequeno e médio empresário, que é foco da nossa consultoria e que são quase todas as empresas do mundo, né? Eles precisam de agilidade, eles têm que ser muito mais rápidos, porque o mesmo gestor que paga a conta demite o funcionário e contrata outro. E de vez em quando ainda opera a própria empresa. E mesmo quando ele vai aprendendo a delegar, ainda fica o DNA dele muito presente ali na empresa. Então, se ele não for flexível a ponto de entender o todo, e não as micro coisas, as divisões que criaram para a própria administração, a coisa não funciona bem. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é quem está ensinando, né? O modelo educacional brasileiro, ele prediz que uma pessoa, para me dar aula, tem que ter feito doutorado com exclusividade. Então, a dedicação exclusiva do doutorado impediu essa pessoa de empreender, de trabalhar, de viver a prática. É como se quem não soubesse estivesse me ensinando, porque a pessoa tem um monte de teoria, tem uma bagagem, eu respeito demais, tenho vários amigos no meio acadêmico, e se não fossem eles, a gente nem teria as teorias escritas e pesquisadas. Então, isso aqui não é uma crítica às pessoas. É crítica ao modelo educacional, que impede, por exemplo, o Pedro e o Bill, que já desenvolveram mais de 500 projetos, de ministrar aulas. E foi um dos motivos da gente montar a própria escola de negócio, que é trazer a gestão de verdade para dentro das empresas, né? Eu sei que são âmbitos diferentes, a gente entrar numa corrente filosófica grande aqui de o que o acadêmico está lá fazendo, o que o prático está fazendo também, mas a verdade é que quase todo mundo que cursa esses cursos, se estivessem comentando aí agora, falariam que é verdade, porque a gente não se depara com as práticas, com as pequenas empresas e com os empreendedores, que eles são distanciados do modelo educacional. Algumas faculdades até abrem precedentes para isso, mas mesmo assim exigindo alguns títulos, algumas coisas que pessoas que estão empreendendo todo dia, trabalhando as 12 horas por dia nos seus negócios, não tem tempo de fazer, né? Que são conquistar esses títulos para estar ministrando. Então, acho que é um conjunto das duas coisas. Primeiro, a herança que a gente traz da empresa grande, que foi quem realmente concebeu as literaturas, e depois quem é que está municiando os alunos de conhecimento. Acho que esse dueto aí tem distanciado um pouco o que se ensina lá em cima com o que a gente produz aqui embaixo, no chão de fábrica. Você falou muito bem aí, quando a gente que trabalha com diversos empreendedores ali que tiveram a vontade de fazer um negócio, né, tiveram a iniciativa de começar um negócio, essas pessoas não têm a clareza do todo, né, e muitas vezes eu imagino que seja difícil até para modelos tradicionais de consultoria conseguir trabalhar, porque a pessoa, muitas vezes ali, a própria empresa, a pessoa é a própria equipe e não tem todos os sistemas, as ferramentas, não tem todas as operações, enfim. Então, acredito que esse modelo mais prático, né, igual você falou do dia a dia, através das experiências que vocês foram criando, certamente facilita isso, né? Mas interessante vocês terem já começado ali a empreender mesmo na faculdade. O ser humano ele divide as coisas por natureza, né? Você vê que eles chegaram lá no átomo, que é o indivisível, porque ele veio dividindo coisas de quem nasceu primeiro, né? O ovo, a galinha, até chegar lá no Big Bang e tudo mais, até chegar no átomo também. A gente mesmo já se deparou dividindo o nosso modelo. Como a gente tem um modelo poli, produto, operação, liquidez e expansão, nós já chegamos a pensar erroneamente, será que não é melhor a gente ter consultores de produto, consultores de operação, até que a gente, não, peraí, nós estamos fazendo exatamente aquilo que não deve ser feito, que é tirando o conhecimento do todo do ser humano para ficar fracionando em departamentos que a gente que inventou. E depois reclamam dos departamentos não estarem se comunicando, mas as pessoas impedem que eles se conheçam no todo. Aí fica difícil o marketing entender as finanças quando um é fundamental para o outro e eles se veem como rivais numa empresa, né? É meio louco, assim. O que a gestão foi fazendo com a gente ao longo dos anos. É o que a gente está tentando desfazer. Desburocratizar e integrar mesmo, né?
E qual que é o perfil, na média ali, de empresas que vocês acabam atendendo e fazendo esse trabalho de expansão aí, Bill? Então, da consultoria... Da consultoria. Que a gente conhece aí algumas empresas da cidade que vocês colocaram Sim. o dedinho e ajudaram a decolar. Sim. Depois vocês podem citar alguns cases. Os nossos cases são bons, né? Eles se vendem sozinhos, né? A gente mira justamente nessa faixa de empresário, vamos colocar assim, que tem essa dificuldade, ou seja, ele ainda não departamentalizou a ponto da empresa andar sozinha, com líderes de setor, com todas as tarefas já bem separadas e os ambientes separados, os ambientes internos. O empresário, a gente mira aquele que ainda joga nas 11, igual você falou, que tem que saber um pouco de marketing, tem que saber um pouco de produção, tem que entender de venda, tem que entender de pessoas, de finanças. Não adianta fazer tudo mal feito, mas se ele começar a entender um pouquinho de cada coisa, principalmente com o nosso modelo, amparando, ele consegue andar sozinho. A gente tem clientes de porte maior, acho que a maior parte deles cresceu com a gente, entrou como pequena ou média e virou grande empresa. A gente tem alguns, mas ainda assim, como nossa maior divulgação hoje vem da própria indicação do cliente feliz, que indica um outro empresário de um grupo de amigos dele que ele acredita também que a gente possa ajudar, acaba que nessas indicações não vem só o nosso perfil ideal de clientes, acaba vindo grandes empresas e às vezes algumas pequenas demais também que a gente não consegue encaixar na demanda, mas a gente sempre dá um jeitinho e cria uma solução específica para tentar atender todo mundo. Legal, legal. E conta algum case aí pra gente que vocês achem interessante, que foi mais emblemático. Sei que tem um monte, né? Daqui da cidade, de repente, porque vocês atendem outras regiões também, né? Sim, acaba atendendo. Tem alguns cases legais assim que a gente atende. Dá até uma ciumeira de falar de um e acabar deixar outros para trás. Esquecendo de outros, né? Mas tem alguns cases assim que eles são famosos na cidade aí, né? E até muitas vezes confundem o nosso ofício com o case em si, né? Todo mundo, vou dar um exemplo do Mr. Tugas, né? Nós chegamos no Tugão, ele é tipo sítio, né? Começando uma pizzaria, ele é o camisa 10, nós no máximo somos técnicos esforçados. Ele quando fazia pizza pros amigos, fazia pizza pros amigos, é um craque, fazia tudo. E é uma marca que cresceu demais, que virou o que virou, hoje é uma referência, procurado nacionalmente para pessoas que querem abrir a marca Mr. Tugas, já está em Petrópolis, já tem mais unidades em fora, vende a cerveja dele em uma série de pontos de venda, independente da cidade aí. E é um case legal, tem pessoas que viram pra gente e falam assim, eu quero que você faça comigo o que você fez com o Mr. Tugas. Eu falo, mas olha, o Mr. Tugas trabalhava, tá? Não é um case qualquer. E muito. E a Chico Rei, né, que é a maior camiseteria da América Latina aí, então um case nacional, nós que é um prazer sempre estar perto deles. A Chico Rei é um bom exemplo do que eu falei, que ela entrou como uma empresa de pequeno porte, e hoje ela já está muito fora do nosso perfil ideal para captação de cliente. Mas é um cliente, eu considero eterno, que mora no nosso coração e que o nosso projeto continua se aplicando lá dentro porque ele foi meio que criado dentro da nossa metodologia a partir do momento que ele começou a realmente expandir. Chico Rei tem um caso legal. 6 vezes maior do que na época. Chico Rei tem um caso legal, o Bruno não vai me importar de falar porque ele fala em palestra. Isso. Conta, a gente gosta de história. Que ele procurou a gente no almoço, né? E falou, eu tô abrindo franquia, meu negócio eu vou franquear um quiosque e esse é o business que eu tô contratando a GPME. E já no almoço a gente falou, não vai ter nenhuma franquia, para com isso. Ele, não, eu quero ter 100 unidades. Não, você não vai ter nenhuma, você vai crescer de outra forma. E ele ficou entre gostar e mandar a gente a merda logo no primeiro dia. Aí no final nós nos entendemos, é um amigo nosso hoje, a gente nem sabe separar se ele é cliente ou amigo de tão amigo que ele virou. Viaja com o Bill aí, são muito próximos. E ele falou no final do almoço assim, olha, vou te falar um negócio, Chico Rei vai ser o cliente mais legal que você vai atender. Isso com 1 hora de conversa. Isso é muito bacana, porque assim, o cara, ele queria montar franquias de um quiosque, a gente tirou isso da cabeça dele completamente. E hoje até repensa, né? De repente até volta as ideias do quiosque depois de 5 anos. Tá voltando, já tá até em prática afastando algumas essa ideia ações. dele, o mundo dá muita volta, né? Então assim, é curioso como é que o mundo é. E aí na época ele virou para focar no online. Porque eles começaram muito. Não, já era online, já era online. Muito. Eles já tinham uma venda, apesar do Bill ter falado que eles eram pequena empresa, muito mais em mentalidade de organização, mas eles já tinham um faturamento expressivo. Esse faturamento ele mais do que triplicou de 6 vezes. 6 vezes, de lá para cá.
mas assim, ele já era um fenômeno de vendas, e a gente, quando pegou o projeto, sabia que a GPME com a Chico Rei faria um negócio grandioso, né? A gente tem esse sentimento, tem hora que a gente olha para um cliente que ele não tem o nosso porte, mas a gente fala, cara, a gente confia nisso, isso aí tem a cara da GPME, a gente vai dar um jeito. Assim como a gente vê alguns clientes que vêm com uma certa soberba e num tamanho já grande, a gente fala, cara, esse perfil desse cliente, ele não é legal. Eu brinco até que a gente pratica a teoria do amor, que eu sou tão livre que escolho em quem eu quero me prender. Então hoje a gente está podendo se prender um pouco mais naquilo que faz sentido, sintonia com a nossa filosofia. Nem sempre foi assim, né? A gente precisava trabalhar com quem quisesse trabalhar com a gente não tinha nenhum tipo de bagagem, nem portfólio. A gente nem sabia se a gente tinha um método ainda, porque a gente precisava testar ele. Alguns malucos nos deram oportunidade. Bom, e até hoje, quando surge um caso desse estilo que o Pedro falou, a gente transforma a consultoria inteira de um ano em uma reunião. E meio que dá para o cliente ali a chance de ver uma forma diferente de tratar o negócio dele, ou de alguma ideia específica que a gente já conhece do segmento e a gente coloca na mesa e mostra. E alguns desses empresários perguntam, mas você está entregando todo o ouro e a gente nem fechou ainda? Aí o Pedro que faz toda essa parte inicial. E aí o Pedro fala, não, mas a gente nem vai fechar, não. Na verdade, eu estou aqui tentando te ajudar e te mostrando o melhor caminho possível. E ele pergunta, mas você não tem medo de estar dando aquilo que você vende? Ele falou, não, o nosso livro está escrito aí, tem tudo, explicando o nosso modelo inteiro, está tudo pronto. O que a gente quer é espalhar isso mesmo para todo mundo, para que todo mundo consiga olhar. E se chegar num momento que a gente acha que vai dar fit a nossa consultoria com o seu projeto, a gente vai trabalhar junto. E sempre chega, esse momento chega para... Teve cliente que a gente visitou 15 anos atrás, que não tinha a mínima chance de fechar por tamanho ou por encaixe mesmo. E hoje está com a gente aí, 10, 12 anos depois, entrou, porque chegou no momento de realmente encaixar o modelo. E a responsabilidade dessas dicas ali também acaba sendo muito importante, né? Pode mudar a direção. Às vezes a pessoa estava pensando em ir para um lado, e aí com novos elementos, novas considerações ali, ela... Com certeza. Alguns dão um retorno, né? Pô, seguir aquele almoço valeu muita coisa, porque eu segui aquela dica e era aquilo ali que eu precisava. Claro que não é uma dica milagrosa que salvou o negócio, mas às vezes direcionamento. Uma conversa a mais com uma pessoa que já viveu muitos segmentos de negócio. E muitas vezes a dica nem é do próprio segmento. Às vezes a dica é de um segmento... É o tal do que eu gosto de falar. Totalmente antagônico. Você olha outra coisa de outro segmento, adapta para o negócio da pessoa e fala, cara, isso pode funcionar. Né? Isso aí eu gosto muito de falar sobre isso. E nesses casos aí, quando aparecem essas empresas que às vezes fogem um pouquinho do perfil de vocês, o Pedro conta nos bastidores aqui uma curiosidade do livro. Vai que vocês estão perdendo o novo Beatles. Tem alguns clientes que eu até brinco no final do atendimento comercial, quando ainda não está na hora da gente fechar, seja por porte do cliente, ou porque a pessoa ainda não está madura de se comprometer nesse entrelace do amor aí com a consultoria naquele momento. Eu digo, vamos perto que um dia a gente vai junto. Eu estava no almoço hoje, lá no Rio, e sensacional, só empresários, uma mesa de aprendizado hoje, muito legal mesmo que a gente teve lá. E eu sinto todos ali como meus potenciais clientes no almoço. Mas ao mesmo tempo eu quase digo para eles, não é agora, nós vamos conversando. Quando a gente entrou mais na parte comercial de falar como é que é a mecânica do seu trabalho, quanto é que você cobra, eu fui me esquivando, eu fui preferindo trocar a ideia para ele entender tudo e ter certeza de que vai entrar nessa viagem com a gente. Porque é o que o Rafa falou, a tomada de decisão nossa ela é muito corajosa. A gente muda muito o rumo de empresas e o cara tem que estar disposto. Como não adianta o Pep Guardiola não ter filosofia e inteligência emocional, só ter tática. Ele tem que conquistar aquele time dele ali, para que o time jogue a moda Guardiola e consiga vencer. E não obstante, os grandes técnicos estão sempre vencendo, né? Tem que dizer, mas treina sempre os times bons, mas você queria que o grande técnico treinasse o time ruim? Exato. Agora, como é que eles sempre ganham, né? E como que eles saem e os times começam a perder, né? Porque existe ali uma conexão entre gente e técnica. Sim. E é o que a gente tenta fazer também, formar os nossos consultores para isso, para que eles sejam gente antes de técnicos. A técnica a gente forma. Gente não é difícil. Ela tem que vir mais ou menos com um pouquinho de DNA para ajudar. Sim. Pedro, você falou aí de entrar na viagem com a gente, né? Muitas vezes vamos perto e daqui a pouco a gente vai junto.
a pessoa que está contratando, a empresa está contratando uma consultoria, de fato ela tem que estar disposta ali a embarcar junto, né? Não é algo externo que vai fazer uma mudança interna na emprisa. Vocês dão direcionamento, dão método, treinam, né? Mas a pessoa tem que fazer a parte também, né? E aí a minha pergunta esses diversos anos de experiência, esses 16 anos de experiência que vocês tiveram, como que foi isso lá no início, nos primeiros anos, ainda inexperientes, que você precisava ali gerar esse comprometimento e ao mesmo tempo jovens, enfim, como que foi esse começo ali? Eu acho que na palestra eu já vi uma história que você brinca ainda, que alguns doidos apostaram na gente, que o cara não tinha dinheiro e vocês precisavam. Conta aí, mano. Nós não tínhamos portfólio, né? E também não tinha grana, né? Era quase aquela música, não tem o carro, não tem o teto, você ficar comigo é porque gosta. Né? A gente visitava empresas, batendo na porta delas, que é um método péssimo e antiquado de vendas, a gente hoje joga totalmente contra isso, mas a gente fazia no desespero de tentar começar. Tomamos uma série de nãos, um deles bem humilhante, assim, um cidadão chegou pra gente e falou que 2 jovens fudidos igual a vocês vão ensinar para um cara igual a mim ficar bem sucedido. E era verdade, né? A gente montou um curso que era meio que de fudido para fudido, né? A gente só pegava empresários. O curso era muito barato, então ele era para empresários mal sucedidos e endividados, então combinava muito com o nosso estilo também. E eles começaram, já tentei de tudo, vou tentar com esses caras aí. E depois de muito tentar, muito nos esforçarmos ali para vencer os jogos, a gente começou a entender que a gente podia fazer o bem para as pessoas físicas também, não só para as jurídicas. A gente começou a ver pessoas realmente prosperando, mudando a vida, o padrão de vida delas, conseguindo pagar uma escola particular para um filho, ou fazer uma viagem internacional, ou ter o primeiro carro, a primeira casa, conseguir pagar o casamento da filha. A gente era convidado para as coisas. Foi brotando um sentimento de gratidão, que é sensacional, ele é maravilhoso, e a gente começou a gostar mais disso do que de trabalhar. E é isso, né? Na vida a gente tem que resolver o problema de alguém. A gente só merece ganhar alguma coisa se a gente estiver sendo útil. A gente começou a ser útil, descobrimos a tal razão social que a gente exercia e a coisa começou a fluir. Mas foi um pouco de acidente, a gente começou errado, eu diria. A gente começou fazendo tudo que a gente fala para não fazer e fomos descobrindo ali, ao longo do caminho, com muita boa vontade, porque assim, os nossos corações eram bons, apesar dos erros ali, a vontade de acertar era muito grande. Acho que a gente demorou uns 3 ou 4 anos até ter a primeira sensação de que estava funcionando. Né? Clientes fixos, a empresa começando a atender as metas que a gente imaginava para nós mesmos. Né? Demorou um tempinho. O quanto quase desistiu no inicinho. Tivemos empregos paralelos aí, pelo menos eu tive no segundo ano, no terceiro, durante 6 meses. Segurar a onda mesmo. As histórias do início são sempre as mais legais porque a persistência ali, né? Porque você acredita naquilo que você está fazendo, mas Sim. Você só não achou o caminho certo ainda, A gente não largou. E aí eu acho que foi no terceiro ou quarto ano, quando a gente viu que já tinha, sei lá, uns 10 clientes e eles não saíam. A gente falou, peraí, não tem esse negócio de projeto com início, meio e fim, não. Vai ficar todo mundo para sempre. E eles estão vendo valor nisso. Aquele que saía piorava e pedia para voltar. A gente falou, não, peraí, não pode sair não, vai virar Netflix, não tinha Netflix na época. Netflix, vai entrar e não vai sair mais, vai sair quando pedir para sair. E quando o Pedro falou de embarcar na viagem, tem a ver com isso. Não é embarcar numa viagem temporária de 6 meses ou de 1 ano. É entrar numa nova filosofia mesmo, com a gente dentro do barco deles. A gente fala que é o modo GPME, né? A gente ainda brinca, GPME dá sorte. A gente começa um cliente e ele fecha um contrato. É um negócio meio louco, assim. Antes da gente fazer qualquer coisa. Mas falando disso, eu lembro de uma passagem do meu filho, no dia da profissão no colégio. E aí a professora perguntou para ele o que o pai dele fazia. E, pô, meu filho não vai conseguir explicar nunca que eu sou um consultor de empresas, né? E ele disse, papai ajuda pessoas que têm empresas. E, cara, é exatamente isso, só que ele descobriu com 3 anos, a gente demorou 3 anos de empresa para descobrir. Com 25 anos nas costas. A pureza de uma criança é sensacional, cara. Ele sabia a minha missão de vida antes de mim. Ele sintetizou. Isso é muito doido de ouvir, né? E é muito legal, porque no fundo é o que a gente faz, a gente até cita no livro o nome das pessoas físicas e não o nome das empresas,
Sim, a gente ainda brinca. Verdade, verdade. Sim. Tem aquele ditado do amigos, amigos, negócios à parte, né? A gente fala amigos, amigos, negócios faz parte. Então são todos CPFs pra gente. A gente não sabe separar o pessoal, não. A gente brinca, pode levar pro pessoal que é com a gente mesmo. Mas de fato, tem uma frase do Ivan Mais, né, o fundador do BNI, que ele fala que é melhor do que você tentar fazer negócio com os amigos é fazer amigos nos negócios. E de fato muitos clientes se tornam, como você falou, tão amigos que é difícil separar a relação ali, né, de cliente e de amizade. E deve ser muito gratificante, né? Ver essas vidas sendo transformadas, o negócio prosperando e vocês fazendo parte disso, né? Muito bom. Tem cliente que vende a empresa dele, faz um puta negócio e pergunta pra gente, agora eu te pago pra você fazer o quê? Que legal. Mas como é que a gente faz para continuar conversando Fica meio de vez no em limbo, quando? né? Não, mas aí não precisa te pagar, não. Aí é só a gente continuar amigo e continuar Eu conversando. vou criar um outro negócio e vocês estão dentro. Isso é muito bom. E tem uma né? passagem engraçada também de um cliente nosso atual, o Lucas, da Megacom. Cara, muito gente boa. Ele foi fechar um negócio comigo, ele perguntou assim, cara, mas quantas vezes eu te vejo? Eu falei, então, cara, você não está procurando um amigo, você está procurando um resultado, cara. Fica tranquilo que eu vou te entregar um cronograma que melhore os seus resultados. Beleza? Aí ele, beleza. Aí quando foi marcar a reunião, eu falei, fala meu amigo, beleza? Ele falou, amigo é o cacete, eu quero meu resultado. Muito bom, muito bom. E como surgiu a ideia do livro? Assim? Vocês demoraram o quê? Tem 2 anos o livro? Foi 2021, tem um ano e meio. Vocês demoraram aí 14 anos para serem convencidos a colocar isso aí no papel. Como foi? Quer contar um pouquinho? Eu acho que Pedro complementa depois, viu? vou colocar aí as justificativas de não ter saído antes. E o Pedro entra no grande impulsionador aí de ter nascido em 2021. A própria solidificação das ideias, com o tempo, elas vão tomando uma forma mais forte, né? A gente vai conseguindo enxergar mais e amarrar as pontas do modelo. E o modelo sempre funcionou, mas ele sempre deixou brechas. Hoje a gente tem um modelo que a gente confia muito. E se a gente for pensar em data, deve ter talvez 10 anos que o modelo está redondo e com poucas modificações. Mas todo ano a gente faz um upgrade, todo ano a gente adiciona uma novidade, tira aquilo que não está funcionando. E quando a gente fala modelo, parece uma coisa intangível, mas o nosso é muito tangível, a gente consegue desenhar ele no papel, a gente consegue fazer um gráfico com ele inteiro. É simples de entender, mas ele tem camadas de profundidade, que quando a gente vai colocar ele em prática, é um ano para realmente fazer tudo andar, funcionar, colher resultado, medir. É um ano para implantar a coisa mesmo e deixar ele redondo. Então, o primeiro empecilho aí de não ter acontecido antes é a própria evolução solidificar mesmo, né? Isso. Segundo, tempo. Nunca sobrou um tempinho para parar um com o outro e falar, vamos escrever. Ou então escreve alguma coisa aí e me mostra. Sempre ia ficando para depois e muito projeto. A gente sempre veio crescendo, né? Depois que a empresa tomou forma, a gente cresceu muito ano a ano. E a cada ano vem uma novidade. Num ano é a gestão de muitos clientes, no outro ano é gestão de equipe, que não existia, no outro ano é gestão de estrutura, no outro ano é gestão de sistema. Assim como a dor que a gente via nos nossos clientes, a gente começou a ter elas também, alguns anos atrás. E aí faltava tempo, faltava ter certeza que o modelo está pronto e tudo. Os cases, a gente tinha dúvida de quem entra, quem não entra, por quê. E aí veio o motivo para fazer. Por que saiu do papel? Ou melhor, por que foi para o papel, né? Aí veio a pandemia, né? E a pandemia, ela não nos deu tempo, pelo contrário, ela sugou todo o resto de tempo que a gente tinha, porque os clientes viam na gente a única salvação. Pra você ter uma ideia, nós pegamos 2 consultores nossos que moram no interior, são do interior, devolvemos eles para casa deles. Então fica tranquilo que os empregos de vocês estão resguardados. E agora eles vão virar jornalista. Vai pesquisar o que está acontecendo na China, na Europa, vai trazendo novidade para a gente abastecer os clientes. Esquece a GPME, cara. Pensa só nessa galera aí. A gente também, né, a gente viu as nossas mensalidades não começarem mais a ser recebidas, que o consultor primeiro a ser cortado. Sim. E falou, cara, esquece. Um dia a gente volta com esses clientes. Vamos trabalhar para todo mundo como se não tivesse ninguém parado de pagar e vão resolver a vida da galera.
E, cara, a gente não dormia, porque o telefone não parava de tocar. Então, naquela de não dormir, com a cabeça cheia de vinho, de uísque, né, comprar bebida por uma semana, durava um dia, na pandemia. Eu comecei a escrever uns textos para acalmar alguns clientes ali. Texto de WhatsApp, lista de transmissão. A gente começou a fazer muito conteúdo, porque era o jeito da gente tocar o cliente, né, sem ter que toda hora convocar um Meet. Ele estava de saco cheio de todas as reuniões dele terem virado Meet, então a gente mandava alguns conteúdos escritos. A gente percebeu o impacto que aquilo fazia. E numa dessas eu comecei a escrever ali um pouco do que eu estava vivendo, coliado com o que a gente fazia. E eu fiz um prefácio convidando o Bill para escrever o livro. E ele faz um pós-fácio no final, agradecendo o convite. Nós dividimos ali a redação e depois nós reescrevíamos as partes uns dos outros para que a linguagem ficasse única. Apesar de que algumas pessoas falam, eu sei exatamente a hora que o Pedro está falando, a hora que o Bill, mas nós reescrevemos as partes uns dos outros. Mas não é pela linguagem de escrita, porque isso a gente conseguiu padronizar. É mais pelo tipo de exemplo. O Pedro é um cara mais sacana, mais piadinha aqui, ali. Eu sou o cara mais que tenta embasar o raciocínio ali, tenta dar um exemplo mais... Então, quem conhece a gente há muito tempo, consegue falar, não, esse exemplo aqui é do Bill. O cara pôs matemática no negócio. Esse aqui é o exemplo aqui do Pedro. Ele colocou a paquera no meio, ou seja, ele colocou um relacionamento no meio. Então... isso eu confesso que isso me surpreendeu, assim, porque eu imaginava, livro de negócio, tal, aquela coisa bem técnica, quadradinha. Mas, poxa, a linguagem é muito leve, muito bom de ler. E eu adorei, rabisquei pra caramba o meu aqui. E tem, essa frase aqui, página 91. Eu vi a primeira vez na palestra aí. Mas vale uma bagunça lucrativa que um prejuízo organizado. Essa frase é muito boa. Então, assim, na prática, vocês preferem, né? Vocês acham que é melhor pegar ali aquela empresa que tá uma bagunça, mas no final das contas dá dinheiro, para depois ela organizar, do que aquela coisa muito certinha, mas que não sai nada. Tem duas frases meio que traduzem a mesma coisa que a gente está falando. Uma é do Leonardo da Vinci. Ele diz: o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. Eu até anotei essa aqui para citar. E o Peter Drucker depois, ele meio que copia o Da Vinci dizendo: não há nada mais inútil que fazer com perfeição que não precisa ser feito. E são duas frases sensacionais que a gente sempre gostou desse tipo de filosofia, independente de quem é o autor da frase. E aí a gente fez, eu não sei quem foi que fez essa frase, se foi eu, se foi o Bill, acho que ele também não sabe. Foi uma coisa que a gente... Tem coisa que a gente não sabe realmente, né? Porque surgiu uma necessidade, né? Clientes, a gente tinha uma demanda muito grande de pedido de organização. A gente quer organizar processo e tal. Não, mas tem gente que faz isso aí, a gente não faz isso não. Não, mas vocês têm que fazer primeiro, tem que organizar. E a gente ficava, cara, mas você não quer lucrar? Quero, então, vamos lucrar, foca na lucratividade. Primeiro lucra, e com essa de primeiro lucra, depois organiza. Essa frase foi nascendo daí. A gente é muito prático. O Bill é até mais prático do que eu. É como a rede de supermercado que a gente trabalhou, que a gente chegou para trabalhar 9 horas da manhã, não tinha ninguém lá, e a reunião não podia começar enquanto as 12 cadeiras não estivessem preenchidas, porque era uma regra estatutária. Só que a regra não era as 12 cadeiras, era enquanto as cadeiras não estivessem preenchidas. Então a gente arrancou as cadeiras da sala na próxima reunião e falou: pronto, começou com as cadeiras preenchidas, começa a reunião. Porque a gente sempre foi de cortar as coisas inúteis, né? As pessoas sempre acham que isso é enxugar pessoas, né? Você vai enxugar pessoas. Não, eu não vou enxugar pessoas. Mas se o Diego estiver fazendo o mesmo trabalho do Rafa, cara, ele tem que estar com a porta aberta para voar e ser feliz, porque vão ser 2 infelizes aqui e 2 caras mal remunerados. Que o Rafa poderia ganhar 50% a mais e eu 50% enquanto empresário. Né? A nossa lógica é que receita menos lucro é igual a despesa. E não receita menos despesa é igual a lucro. Saca? Tem que dar lucro, cara. A coisa tem que ser lucrativa, não pelo vício do dinheiro, mas porque o lucro traz progresso, o lucro traz emprego, ele traz prosperidade. E como a gente acredita só na iniciativa privada, né, vai ser assim que as coisas vão prosperar, né? Top demais. Pô, muito bom. Eu tinha notado essa frase para citar também da simplicidade, porque com mais simples mais fácil é o entendimento e a aplicabilidade, né? Muitas vezes a gente vê um negócio complexo, que nem a pessoa consegue entender direito ali de onde está indo, para onde que tá vindo, enfim, como que aquilo funciona, e aí na prática aquilo não roda e começa a ter vários gargalos ali, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta aí pro Bill, que falou
em determinado momento do crescimento de vocês, que vocês viram a dor dos clientes que vocês viam, acabou se tornando a dor de vocês mesmos dentro da empresa, né? Como que foi esse momento? Na verdade, ele é constante, né? A gente só não percebia no início, acho que pela carga de atendimento e o trabalho constante, aquela coisa de... Nós somos consultores, nós somos os principais consultores hoje da empresa, junto com o Rafa e com o André, somos consultores, diretores. A gente assume uma bagagem grande. Então, a gente começou a perceber isso quando... até a percepção dos clientes, né? Aqui, o Instagram de vocês, tem 1 ano que não tem nada. A gente, é mesmo. A gente, eu fico aqui cobrando o meu cliente que tem que ter presença digital e chega na hora e não tem. Aí a gente vai e cria um plano para implantar o CRM no cliente. O CRM é uma ferramenta de gestão de vendas, né, de leads e tudo. Aí você, mas qual que você usa? A gente não usa. Aí, a gente cria ferramentas para a gente já é grande, a gente tem que usar. E uma série de coisas. Vocês, o que vocês fazem lá? A gente não faz. A gente não tem. Isso é normal, porque assim como o perfil do nosso cliente, o porte do nosso cliente é o porte de o dono da empresa faz tudo, no nosso caso também. A gente viveu muito isso, ainda vive isso no dia a dia. Então, a cada ano que passa, a cada empreitada nova que a gente decide apostar, a gente vê que vem uma carga extra de responsabilidade, de trabalho junto. A gente está conseguindo dar conta. E acaba ajudando na empatia, né, com o cliente. Quando você passa por aquilo ali, fica mais fácil até de implantar, ajudar, né, nas empresas. Assim, eu acredito que vocês, né, já falaram aí 500 projetos, não é isso? Esse número? Mais de 500. Mais de 500 projetos. Difícil atualizar esse número. Porque na época do livro. O Bill fala de crescimento, a gente brinca que o nosso marketing é um marketing. A gente não faz muito barulho não, sabe? Marketing. A gente plantou uma conexão com o cliente grande. Nós somos especialistas, lá no funil de vendas ali, tecnicamente falando, nós somos especialistas na última camada, que é a retenção. Nós conseguimos fazer o cliente... Eu tenho certeza que de consultorias no Brasil aí, nós somos o maior LTV, que é o Lifetime Value. Quanto tempo o cliente permanece contigo, te gerando resultado. É muito grande o tempo que o cliente passa com a gente. E essa doação amistosa que a gente faz de verdade ao cliente, cria esse vínculo. E ele acaba virando seu advogado e seu vendedor. E ele vai te trazendo clientes de uma forma absurda, que é maravilhoso. E os nossos parceiros também são muito parceiros, porque nós sabemos fazer parceria. As nossas parcerias ninguém ganha nada. Quem ganha é o cliente. Não tem comissões trocadas, não tem absolutamente nada disso. Com nenhum parceiro nosso, a gente abomina isso. Quer ser um não parceiro meu, eu me oferecer uma comissão. É uma coisa assim. Então, a gente tem crescido 40% ao ano. É um crescimento muito grande. Para quem tem um método próprio, tem que formar uma própria equipe para vender aquilo que a gente que inventou. Né? Uhum. Então, nós estamos experimentando a cada ano essa dor do nosso cliente. E essa dor se transforma em custo também. Porque você vai para uma sede nova, a gente está com uma sede bacana, agora você aumenta salários das pessoas que vão prosperando e merecem, e estão merecendo mais e mais aumentos ali, você aumenta também sua equipe, você aumenta suporte que a sua equipe necessita, você aumenta condições de trabalho para essas pessoas, porque a gente não pode falar que cria experiência lucrativa, a experiência do nosso consultor tem que ser sensacional, tem que ser a melhor de todas para que ele seja o nosso primeiro cliente. Uhum. Né? Então, tudo isso vai gerando todas as dores possíveis, principalmente no Pedro e no Bill. Não só a gente, tá? Tem uma série de pessoas muito importantes no time ali, que nem dá para citar todas. Mas é bom até não citar um ou outro para não esquecer. Mas a gente sofre uma carga grande e tem hora que a gente tem que parar de ser consultor para ser empresário. E as pessoas acham que o consultor muitas vezes está lá numa posição de... né, se ele está ensinando, tudo deve rodar perfeito na empresa, né? E é isso, você tem que saber fazer separar os papéis, né? Não é. Primeiro porque o empresário ele não quer fazer as coisas, isso é fato. Ele está fazendo de um jeito e por mais que ele fale, eu preciso de uma consultoria, quero melhorar, mas o ser humano é assim. Quando alguém vem e dá um pitaco na sua vida, você demora para absorver aquilo. Ninguém recebe uma dica num dia e começa a fazer diferente no outro. Até porque existe o hábito do próprio ser humano. Sim. Concordo, e na empresa é a mesma coisa. Até porque o perfil de cliente que a gente atende é esse, é o empresário lá que faz tudo sozinho. Então não tem como ele amanhã começar a fazer diferente. É uma insistência, a gente tem que facilitar esse entendimento, transformar isso em mudança. É demorado. E isso consome tempo. Comendo pela beirada.
Exatamente, aos poucos. Consome tempo, consome o tempo de fazer a pesquisa, estruturar aquela apresentação, apresentar para ele, insistir, acompanhar, cobrar por e-mail, por telefone, por WhatsApp, presencial, até ele estar convencido que é aquilo ali. Aí ele começa a fazer. E a mudança também não acontece tão rápido. A própria mudança em si requer um acompanhamento. Porque não é simplesmente convencer, vender a ideia e sair de campo. Por isso que a gente fica um tempo grande na empresa. Porque quando o dono da empresa faz uma vez, faz duas e vê que a coisa está acontecendo, e as nossas decisões não são decisões simples do tipo aumenta 2% no seu preço final de venda. Não é. A gente chega com coisas mais embasadas. Quando a gente fala de aumento de preço, a gente reposiciona, ou para baixo ou para cima. E aí aquele cliente que era o nicho principal da empresa deixa de ser. A gente posiciona num novo mercado, onde a gente acredita que vai ter mais resultado, que a gente acredita que vai facilitar a expansão, porque pelo modelo Poly a gente conecta as 4 áreas dentro do mesmo plano. Então, quando eu falo de um reposicionamento de mercado, onde eu mexo numa marca, num preço, num valor entregue ao cliente, eu já tenho que estar com tudo organizado para que a operação consiga entregar isso dentro do primeiro P lá, que é o P de produto. Tem que ter recurso para bancar isso tudo, ou pelo menos uma forma de captação, que aí entra a liquidez e uma estratégia de fluxo de caixa adequado. E tem que encaixar isso na expansão, que é o E, onde a gente consiga fazer com que isso se repita num modelo comercial que se venda sozinho, entre aspas, e que consiga replicar isso em novas unidades, em franquia, que seja, ou mesmo ampliação do próprio negócio, assim como o caso da Chico Rei, por exemplo, que não virou franquia, não teve novas unidades. É um negócio único que está sendo ampliado constantemente, hoje vende aí para o Brasil inteiro. Você comentou sobre precificação no livro, fala isso. Fala para a galera aí, Pedro, essa parte de precificação. Muita gente, o pequeno empresário que está lá na batalha ali no dia a dia, muitos pegam ali, faz o cálculo do custo, bota aquela margem ali, tanto que eu quero ganhar, o que eu preciso, enfim, e põe o preço. Quando na verdade não é isso que deveria ser. Assim, eu estava até conversando com o Rafael sobre isso aqui. Tem muito a ver com a questão do posicionamento, o que o mercado está praticando parecido com aquilo, talvez naquele mesmo setor, outros produtos parecidos. Dá essa dica aí para a galera. Você quase disse tudo aí, né? A gente aprendeu nas faculdades da vida aí, de que a gente abre o Excel, calcula um custo, aplica uma margem desejada e chega no preço. O único problema é que a gente esqueceu de combinar com o cliente, né? É igual aquele cara daquele caso do Russo, né? Que o Garrincha falou, você vai cortar para a direita, o técnico falou com o Garrincha, você vai cortar para a direita, cortar para a esquerda, dar uma caneta e cruzar. Ele falou, você já combinou com os russos? Porque falar é fácil, né? E na verdade é o contrário, você tem que pegar o seu produto e perguntar para o cliente quanto é que ele vale, né? E essa palavra vale é importante, que ela mede valor. Preço é o componente monetário de uma coisa, né? E o valor é o conjunto de atributo e benefício que aquela coisa te devolve. E isso tem que estar muito bem equilibrado. Então não adianta você achar que vai ser uma fórmula de Excel que vai te entregar o preço final. Não vai. Enquanto você precificar no Excel vai dar errado. Você tem que precificar lá no mercado. E isso é interessante porque o cliente, se você ouvir ele direitinho, ele vai te dar os insights de que tipo de valor você está preterindo ou preferindo no seu produto. Tem alguma coisa que não está agradando ele de repente, que pode fazer com que o seu produto tenha que cair de preço, ou que se você inserir, ele pode até subir mais ainda o preço. E acho que o grande mérito da GPME é que nós criamos um modelo que a gente descobre isso, né? A gente vai ali e o cliente conta pra gente, porque a gente tem as ferramentas nas quais a gente dá a dica para ele contar. Ele te fala, cara, tá precisando disso no seu produto, pinga essa gota disso aí que eu pago um pouco mais caro. Ou então, tira isso tudo que você está me cobrando, que se você tirar essa merda toda que eu não quero comprar, o seu produto vai ficar mais barato e acessível a mim. No livro tem um exemplo do cachorro-quente, né? O cachorro-quente. Purê de batata. Eu digo o seguinte, não existe nenhuma marca de cachorro-quente famosa no mundo, né? E hambúrguer existem várias. E por quê? Porque cachorro-quente é ruim? Não, cachorro-quente é tão gostoso e tão simples de comer quanto o hambúrguer. O problema é que se eu pedir para vocês desenharem um cachorro-quente, vocês vão desenhar um igual da embalagem da Sadia, onde tem o pão, a salsicha e um Szinho desenhado de mostarda. Mas não é isso que a gente come. O que entregam pra gente na rua é um pacote cheio de coisa
numa camisinha plástica que você joga ele na cara e onde grudar coisa você come. E vem de tudo. É uma marmita. Vem tanto sabor junto que se faltar uns 3, 4 itens, você nem dá falta. Você nem dá falta, né? Falou de cachorro-quente com a Monique. Então, o que acontece? Enquanto não fizerem um cachorro-quente, a gente perceba os atributos de cada coisa ali dentro, nós vamos continuar comendo aquela coisa. Qual que é o problema? Aquela coisa é gostosa. E a gente já acostumou com aquilo. Então, o nosso mindset ainda não entendeu como comer um cachorro-quente. Alguém vai fazer isso um dia e não vai me pagar royalties. E olha, já acontece história para umas 3 mil pessoas e ainda não saiu o cachorro-quente que eu espero comer um dia. Vocês falaram um negócio muito interessante, assim, modelos antigos, né, de empresas, criava-se a empresa, o produto, para depois chegar na venda, né? E algumas empresas mais disruptivas, Uber, Netflix, enfim, vieram fazendo o contrário, né? Entendendo a necessidade do público, exatamente o que você falou, criou um produto que atendesse exatamente aquela demanda e, por último, a empresa. Sim. Então fizeram o caminho exatamente até mesmo contrário. Sem margem. Exato. Nubank, Uber, por exemplo, Exato. Lançou e falou, vou atender a necessidade e depois eu equalizo para... E isso entra no que vocês falaram, na estratégia, na parte de liquidez, né? Não tem problema você ter um produto que inicialmente ele dê prejuízo, desde que você tenha liquidez para bancar a operação, enquanto você tiver um planejamento do mercado. Para garantir esse fluxo de caixa no tempo previsto, tá ok. É isso. Desde que tenha um segundo passo, né? Não vai lançar novas linhas, novas estratégias para poder gerar receita, enfim. Acho que o Nubank teve um pouco disso, assim, ele cresceu muito num formato mais disruptivo ali na área de bancos e tal, e depois veio agregando vários produtos ali dentro para poder... seguro, né? Tem a Nuinvest, tem... Exatamente. Mas o Rafa disse bem aí, o cliente traz um problema, e a razão social da empresa é o motivo pelo qual ele existe para a sociedade, para resolver problemas. É por isso que a gente chama produto de soluções, sabe? Conheça nossas soluções. Vai lá solucionar o problema do cara, se você solucionar um grande problema, você merece ficar milionário. Se você solucionar um pequeno, você vai ficar rico. É isso. Agora, se você solucionar o seu problema, que é eu não quero mais trabalhar para ninguém, vou montar uma empresa, você tem grande chance de quebrar e trabalhar para os outros para o resto da vida. Porque você não pensou no problema de ninguém, a não ser no seu. O Google é fantástico, ele resolve todos. Você digita o problema e te dá a solução. Aí, doença ele sempre te dá um monte também, né? Cortou o joelho, dor de cabeça, câncer. Se for em dezembro, AIDS. Muito bom, muito bom. É, por aí. E eu até anotei aqui um item que tem uma curiosidade minha, eu acho que muita gente pode se identificar e isso até ajudar pequenos empresários aí, pessoal que está começando. Nessa trajetória toda de vocês, certamente tem algumas coisas pontuais que as empresas mais erram. As pequenas ali, né? O público que vocês pegam e falam, pô, a gente quer crescer, quer aumentar a lucratividade, quer ganhar mais dinheiro e tal. Vocês conseguiriam citar alguns pontos, assim, que vocês batem o olho numa coisa bem objetiva e falam, cara, é isso. Coisa simples que eu sei que acontece algum, por exemplo, a empresa misturar PJ com PF em termos de caixa, que é uma bagunça ali dentro da empresa, né? Talvez isso já seja algo até bem inicial, assim, que vocês nem peguem. Mas vocês conseguem citar? Eu colocaria assim, um ponto que foi, eu acho que o início da nossa empresa, a gente foi muito procurado por gestão de endividamento. Empresas, eu estou endividado, não consigo sair, estou 20 anos tentando e a coisa não anda, não sai da dívida. Um erro muito simples que a gente pegou, depois que a gente pegou esse macete aí, as coisas começaram a fluir, tanto nos clientes quanto no próprio crescimento nosso em relação à indicação para outros clientes. Que é o empresário busca muito a taxa de juro mais baixa. E o conceito de liquidez versus rentabilidade, se ele conseguisse entender um pouco mais a fundo isso, e a gente consegue chegar já praticando isso, ele veria que a taxa de juro é só um dos componentes, mas ele precisa fazer uma gestão mais completa. Ele tem que entender se o prazo daquele financiamento gera uma prestação, uma PMT, que cabe dentro do bolso dele. Isso ele não faz essa análise, ele só busca a taxa mais baixa. Mas às vezes um empréstimo de um investimento de longo prazo que ele está fazendo, ele está tentando pagar em 12, em 24. E aí não vai caber. A geração de caixa daquele projeto não vai gerar um valor suficiente para bancar aquela prestação. Então, além de não pagar esse empréstimo inicial, ele acaba pegando outros para pagar esse. E aí não sai mais, demora. Aí para corrigir,
com a nossa entrada, a gente faz uma reestruturação da dívida toda e isso dá muito trabalho de convencer um cliente a pegar uma taxa mais alta. Nossa, é muito difícil, mas mesmo. eu pago... Cadê regalar um olho? Vocês estão ficando doidos. Exatamente, eu vou fugir um pouco do cenário atual, vou só arredondar os números para ficar mais fácil. Ele está com um empréstimo de 1% ao mês e a gente mostra que ele tem que ir para um de 1,4% ao mês. É muito difícil convencer. Só que um gera R$20 mil de prestação mensal e a segunda opção gera 8. Ele só consegue pagar 8. A gente demora um tempo, assim, isso é muito sacrificante para a gente conseguir mostrar para o cliente que é melhor a taxa mais alta. Isso dado um fluxo de caixa apertado, ou seja, uma empresa que precisa gerar liquidez. Eu ia falar, não tentem fazer sozinhos assim, cara. Isso, exato. Não é só reduzir prestação. Aham. É reduzir prestação considerando um fluxo de caixa que exija redução de prestação. Então, esse é um ponto que, quando a gente chega e o cliente está com esse problema que é muito comum, a gente resolve muito rápido. É muito rápido. De 2 meses, 3 meses, a empresa já está com caixa positivo. Aí a gente tem tempo para colocar todas as outras estratégias em prática. Você lembra de outro exemplo aí? Ou esse é o principal? Não, eu acho que o principal mesmo, a gente volta lá para o problema. A maior parte das pessoas não montou a empresa buscando resolver o problema de ninguém, a não ser o de si próprio, né? Às vezes, para casar com um hobby que ela tem, ela montou uma empresa baseada no hobby. Tipo, eu adoro um boteco, então eu vou abrir um boteco. Então, cara, você vai passar a odiar o boteco, porque você vai lidar com tudo que você não lida no boteco e não vai lidar com o que você lida. Porque se você quiser beber junto com o cliente, vai dar merda, né? E você não vai querer limpar o chão do banheiro sujo, você não vai querer lidar com as brigas do bar, né? Com todo aquele problema do jogo do Flamengo, enfim. Perder seus eventos sociais. Você não vai querer trabalhar viagens. enquanto todo mundo se diverte, né? O Manico tá se coçando lá. E assim, a casa noturna é outra coisa que, sabe, o cara gosta de festa, ele vai montar uma casa noturna, o cara louco. Ou que gosta de viajar e monta uma pousada para ele nunca mais viajar na vida. Para ele ficar escravo do negócio. É confundir o hobby com business. Muitas vezes dá errado, porque você acaba não solucionando o problema de quem precisa. Que é lá o cliente, né? E eu digo o seguinte, a GPME, nós demoramos 3 anos para a gente encontrar o problema do cliente. Porque se nós tivéssemos descoberto desde o início que, cara, vamos concentrar em maximizar lucro, a gente concentrava em atender a demanda do cliente, porque a gente queria trabalhar para a gente mesmo, pô, nós somos melhores amigos, o nosso hobby era ser amigo, né? O nosso maior hobby era ser amigo. Abrisse 2 cervejas, a gente ficava o dia inteiro conversando. Então, e tocando violão e fazendo merda, né? Então assim, o nosso lance era a gente tentar junto resolver alguma coisa para a gente. Quando a gente descobriu o quão isso mudava a vida das pessoas e quando isso tocou a gente, de fato, nós fomos correr atrás. Nós estudamos muito mais do que a administração. Nós estudamos muita contabilidade, muita tributação, muito direito bancário. Para a gente fazer essas trocas que o Bill está falando de empréstimos, de componente de endividamento, perfil de dívida, a gente não estudou só finanças, a gente estudou direito bancário, porque a gente sabe a merda que pode dar depois. E sem isso você não consegue tomar decisão. Porque o cara pergunta o e se, e você tem que saber os e se's da vida, das decisões que você propõe, né? Então, mas por que a gente estudou? Porque a gente percebeu, cara, que o problema do cara ele é multifacetado. E que para a gente realmente entender e resolver aquele problema, tinha que fazer mais coisas. Isso vale para tudo. Vale para o cara que vai vender cachorro-quente. Ele tem que entender qual que é o problema do cara. Ele tem que entender, porque se ele não entender aquilo ali, ele não vai conceber o cachorro-quente. Rapidamente o cachorro-quente dele vai estar dentro de um saquinho, com aquela mesma marca de salsicha, com aquele tanto de ingrediente junto, né? E vendendo mal. Porque a cada coisa que você põe nele, não tem aumentado em nada o preço dele. E eu acho curioso que as pessoas colocam tipo ovo de codorna. Que o ovo de codorna no cachorro-quente, cara, ele é muito louco, porque ele fica perdido no meio de uma coisa, e ele geralmente cai. E você não come ele. E ele é muito caríssimo. Talvez ele custe mais caro que a salsicha. Ovo de codorna. Aí o cara quer sofisticar e bota passas, que é caro pra cacete, cara. E um monte de gente pede pra tirar. E são os itens que as pessoas pedem pra tirar. Então assim, é muito louco você dar de presente. Por que você não cobra pra fazer essa merda? Né? Se eu tivesse meu cachorro-quente, ia ser pão e salsicha, estrague o seu cachorro-quente por. Você ia pagar os itens adicionais, você estragar o cachorro-quente. O topping, né? Só que o meu era pra
prejudica a sua experiência. Aí você lá colocando milho e purê e etc. Alcaparra, couve. O caso do alemão lá, né? Pão, linguiça. Exemplo do que Custa funciona. o dobro do valor desse pacote de coisas aí. Simplicidade. Exatamente. Simplicidade com produtos de qualidade, logicamente. Sim. No meu tempo tinha uma musiquinha que falava 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Olha os itens aí, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, picles, pão com gergelim. Porra, é isso, simplicidade. cara. Tá tudo ali. O hambúrguer mais famoso do mundo. Tô te contando todo o meu segredo, os atributos todos ali. Só não te falei o que é amor especial. É o que a gente tá fazendo aqui com o nosso livro também. A gente conta tudo menos o amor especial. Ô, Diego, você falou sobre essa questão de mistura de fluxo de caixa, estava falando um pouco nesse tema, né? Lá em Belo Horizonte tem uma construtora, que a gente acha que está distante isso, assim, mas não, a gente vê que são muitas coisas que acontecem nas diversas empresas, né, que a gente está lidando no dia a dia. Tem uma construtora grande lá em BH, que ela começou a fazer essas misturas de fluxo de caixa entre obras. Então lançava uma obra, captava, e aí para resolver o fluxo de caixa da outra obra, e começou a fazer muito isso, né? E teve vários lançamentos, já teve que chegar a mais de 10, 15, 20 lançamentos de uma vez na mesma construtora, empreendimentos, né? E o negócio que claramente ia cair, né? O público não sabia, né? Mas o negócio não ia ser sustentável, né? Hoje essa construtora ela quebrou, deixou vários prédios ali em construção, no esqueleto, e um dos membros do BNI, eu estou contando isso porque um dos membros do BNI, ele enxergou nisso uma grande oportunidade. Vocês falaram sobre estudar direito bancário, parte jurídica, contabilidade. Ele identificou nisso uma grande oportunidade de fazer uma reengenharia financeira pegando todas as famílias que investiram naqueles empreendimentos, e ele já recuperou mais de 3, 4 empreendimentos. E são prédios assim, que precisavam mais de 80 milhões de reais para finalizar. E ele fez um primeiro modelo desse, fez o segundo, o terceiro, e já está pegando a quarta, quinta obra de prédios enormes, entrevistando família por família. Então ele conseguiu fazer um modelo. Não, ele fez tudo que a gente falou, ele conversou Exato. com o cliente. Ouviu o cliente lá na ponte. Viu o que o cliente precisa, criou uma solução e no fim ele ganhou dinheiro. Não foi o inverso. Como é que eu ganho dinheiro? Não foi como é que eu vou ganhar dinheiro, né? A pergunta dele. E ele conta que tem os vários grupos ali, né? Quem quer levar a construtora na justiça, quem quer continuar a própria obra, quem, enfim, separou em todos os grupos ali, fez toda essa dinâmica e conseguiu, né, finalizar os prédios ali. Assumiu o prédio e terminou. É um case sensacional, né? Uma pessoa que começou como uma consultora pequena dentro do BNI, foi crescendo, fazendo parcerias, e aí se tornou hoje uma grande referência lá. Legal demais. Foi o que vocês falaram aí. Fez exatamente esse passo a passo e resolveu o problema, né? E vocês citaram... E o problema mudou, né? Tem que entender isso. O problema que a construtora resolvia para esse cara era um problema trivial. Eu quero morar num lugar, você faz um financiamento e constrói para mim. Esse era o problema inicial da coisa. A construtora não conseguiu cumprir aquele problema e criou um outro problema para o indivíduo. Que é, cara, agora você perdeu o direito... Dinheiro da sua vida ali, né? E veio alguém que percebeu isso e falou, cara, o problema desse cara já não é mais gastar 400 mil e ter o apartamento. É ter o apartamento, nem que seja por 480. Então, é aí que está o spread que faz a coisa viabilizar. Porque o problema mudou de mão, né? Mudou de tamanho também para as pessoas. Alguém foi lá entender, disposto a resolver. E está aí. Isso, falou disposto a resolver. Ele entrevistava família por família, ele conta isso. Falou assim, olha, você já perdeu X. Você tem a possibilidade de investir mais tanto para adquirir um imóvel de tanto, ou você pode levar a empresa na justiça lá e ficar esperando o resto da vida o que vai acontecer. Tem uma baita gestão de pessoas ali, uma psicologia por trás. E eram torres grandes, então assim, foi um case sensacional. Que legal. E vocês citaram aí sobre a escola de gestores. Isso surgiu da necessidade de clientes? Vocês receberam esse feedback aí? Fala aí, Bill. Sim, a escola, a gente... É um sonho desde o início, né? A gente sempre gostou de ensinar. E tanto é que a gente compartilha os conhecimentos. A gente está aqui compartilhando agora, o livro é um exemplo disso. E quando a gente viu que dava, principalmente pela divulgação, pela evolução dos meios de comunicação, a gente criou um blog, começou a divulgar tudo ali, colocando no papel as ideias para que o empresário pudesse ler e colocar em prática.
E a gente viu que tinham pessoas físicas que desejavam um conhecimento a mais, além da consultoria. Isso a gente via num almoço com o cliente ou numa reunião pós-horário e via, pô, esse cliente ele quer um pouco a mais, ele não quer só o programa que a gente está implantando na empresa, ele quer entender mais a fundo. E nem sempre a gente, como facilitador dentro de um projeto de consultoria, consegue, dentro do projeto, você transformar uma reunião em metade da reunião aula, vou colocar entre aspas aqui, mas é como se a gente estivesse ali explicando, sim. E a outra metade prática. Não dá, é uma mistura. Uhum. A gente viu, tem gente querendo isso. E para colocar em prática, a gente precisou de espaço, precisou de até método, porque simplesmente falar o nosso método é uma coisa, mas agora ensinar o método é outro. A gente foi vendo isso na prática também, que ensinar o método não é simplesmente saber o método, porque depende de como a pessoa vai usar. Uma coisa é como eu vou ensinar para o meu consultor, outra coisa é como eu vou usar na prática, e outra coisa é como eu vou ensinar para o meu cliente para que ele consiga aplicar. Então a gente teve que criar desdobramentos de treinamentos e desdobramentos de conceitos para que a coisa realmente fosse acessível a todo mundo. Você falou aí no início, você leu o livro e achou interessante a linguagem. Uhum. Então, para os nossos consultores, a linguagem não é essa. Para os nossos consultores é uma coisa mais técnica. Uhum. Ela é lotada de ferramenta, de passo a passo, de motivos. Você faz isso por causa disso, e se der isso, a gente corre para cá. Se der certo aqui, a gente avança aqui. Para o leitor empresário, a linguagem tem que ser leve. Ele tem que ficar aplicando no negócio dele o tempo todo para que ele se identifique com aquilo. A linguagem tem que ser amigável. Então a gente demorou a criar isso, né? E quer falar mais um pouco da escola? Eu acho que a escola vem para resolver um problema, né? Claro. O problema básico, eu falei um pouco antes aqui, tem muita gente querendo se capacitar. As pessoas estavam indo buscar soluções em São Paulo e pagando muito caro por isso, com a grife, que alguns cursos e palestrantes que se juntaram para fazer vários cursos criaram lá. E quando eles chegavam lá, isso a gente colheu feedback também até de clientes nossos que foram, eles se deparavam com um universo que não era o deles. Pô, eu fui lá buscar uma coisa que se aproxima de mim, que estão me vendendo como prático. Quando eu cheguei lá, era 80% marketing digital. Não. E o meu negócio, ele precisa de outras ferramentas para ele vender, para ele performar. Cheguei lá, tinha 55 milhões de termos em inglês. Eu não consegui entender porra nenhuma. E paguei caro. E começaram a pressionar a gente também um pouco por isso. Além disso, tinha alguns clientes, ou possíveis clientes, que ainda não queriam fazer o comprometimento com uma consultoria. Porque, assim, é quase uma antivenda que o Bill falou que eu faço na hora que o cara está fazendo a minha contratação. Porque o cara tem que querer viver o modo GPME. E tem pessoas que não estão preparadas para isso, né? Não estão preparadas para mim, não é isso. Não estão preparadas para elas mesmo cederem embarcar na jornada a uma visão, sei lá, jogar um esquema tático diferente, né? Então a escola é uma prova também. A pessoa vai lá e aprova um pouquinho, para depois se lambuzar recebe o molho especial, né? Que recebe o molho especial de uma forma que ela mesma consiga praticar, sem o amparo de uma consultoria. Mas muita gente só quer isso mesmo, quer capacitar a si, para depois, da forma dele, capacitar o time dele e montar o modelo dele de gestão, não o modelo GPME. Então a escola vem para isso, ela vem ajudar a resolver o problema gerando lucro. Esse é o nosso negócio. E a gente tem vários depoimentos muito legais, recebemos um ontem, né? Muito legal bom. De uma aluna da escola, que disse que foi revolucionário na vida dela, os 2 dias de imersão, que ela já colhe resultados, que a empresa nunca cresceu são 2 dias de imersão. São 2 dias de imersão, sábado e domingo. Então é pesado, não é fácil, tem que se preparar emocionalmente para aquilo ali, porque a carga de conhecimento é grande. Dia primeiro eu vou estar lá. O network é fantástico, então assim, você tem empresários de todos os ramos ali conversando e trocando ideias densas sobre conteúdo. O nosso almoço é muito legal, dessa vez é um almoço temático, um chefe vai assinar o cardápio pra gente, e é um momento de network muito bacana também. Então você não descansa a mente, você exercita ela o tempo todo, né? Ela é um Iron Man, né? Falando do Diego aí, da gestão. Então tem que se preparar para estar lá e vai colher frutos pro resto da vida também depois. Assim a gente espera. E em termos de segmento,
da escola, muita gente perguntou para a gente, mas como é que vocês vão colocar na mesma turma um arquiteto, um social media, um engenheiro e um comerciante, e a estratégia que você vai apresentar para determinado problema vai funcionar para os 4? Só que isso a gente já tinha resposta antes, porque o nosso modelo já funciona para todos os segmentos. Falou, não, fica tranquilo que a gente sabe como fazer isso. E agora a gente tem a chance de colocar os exemplos em tempo real. Porque uma coisa é eu escrever o livro e pensar em exemplos equilibrados para que todos os leitores consigam se identificar. No curso é muito mais fácil. É muito mais fácil porque eu pergunto. Qual que é o seu negócio? Ao vivaço, né? É ao vivo. Qual que é o seu negócio? O meu negócio é uma indústria de alimentos. Ah, então vamos lá, indústria de alimentos. Você compra insumo? Compra insumo. E aí você vai fazendo as perguntas e chega no problema. E aí alguém levanta a mão. Ah, mas o meu é diferente, o meu não tem um insumo. O meu negócio é, por exemplo, advocacia. Serviço. Ah, então vamos pensar qual é o custo do seu serviço. Você paga alguma... É franquia? Ah, é franquia, é um escritório associado de uma rede. Ah, então beleza. Então o seu royalty vai ser o seu custo variável, o seu imposto. Você paga algum valor variável para os colaboradores do escritório? Pago. Então isso daí que também vai entrar como custo variável. A gente vai em tempo real formatando, porque esse exemplo que serve para o advogado também está ajudando o cara da construtora, que está vendo aquilo que a gente falou antes. Está vendo uma nova forma de pensar sobre como tratar um custo. Eu estou falando de custo, mas na verdade a escola de negócio ela vai para tudo. Né? Para modelo comercial, de venda, para estruturação de dívida, para formação de posicionamento, né, de preço. E aí vai servindo. Qualquer exemplo serve muito para embasar uma dúvida de um outro. E ao final do curso... Isso é a nossa vida, porque a gente sempre se deparou com o empresário dizendo não, você tem que viver lá dentro da minha empresa, você vê a diferença aí. Meu negócio é diferente. Então a gente mapeou todos de uma vez para a gente ter a possibilidade. A gente até brincou um dia que a gente saiu daqui, foi numa indústria de plástico que transforma polietileno, que é um grãozinho que você compra da Braskem, em sacola plástica. Então ele passa por uma extrusora, depois por uma rebobinadeira, depois por uma impressora, depois por uma cortadeira, para ir para a expedição. É extremamente complexo o processo fabril. E terminamos o dia na maior empresa de depilação do Brasil, que é o Grupo Pelo Menos, precificando o primeiro modelo de assinatura de depilação do mundo, que a gente que criou. A gente estava precificando a depilação há anos. Aí eu falei assim, eu comecei o dia transformando polietileno em sacola plástica, estou precificando depilação há anos no final do dia. Então, a nossa vida sempre foi essa loucura. Então, pra gente, a escola, ela tem que funcionar para todo mundo. Para todo mundo. A gente pode trabalhar com grandes empresas se a gente quiser, com a Petrobras ou qualquer outra. Só que isso é uma condição sine qua non. Tem que ter gente, tem que ter alma. Então, se a gente não pegar na mão do dono, nós estamos fora. Assim, conversa com os meus gerentes. Tá bom, converso. Mas o dono tem que estar muito envolvido com a gente. É por isso que o dono tem feito os nossos cursos, independente do tamanho da empresa dele. O dono quer absorver esse tipo de coisa aí, até para que ele monte mais negócios, para que ele abra um pouco a mente, o jeito de gerir, porque o DNA dele eu não consigo mudar. Né? O fruto, ele cai cheio de DNA, mas ele cai no meio. Né? E ele vai rolar naquele meio ali, e ele vai ser influenciado também pelo meio. O que a gente pode ser é o meio. A gente pode fazer bater sol, um pouco de água, para ver se o fruto se fortalece. Mexer na concepção que veio, não tem jeito. A gente nem é bom nisso. Nosso DNA é cheio de problema também. Às vezes, uma curiosidade, você falou de assinatura, de depilação. Paga mensal e a mulher vai lá e tem uma quantidade X de vezes que ela pode ir. Tem mais de 15 mil assinantes só no Rio de Janeiro. Que isso, cara. Isso é um negócio que a gente se orgulha, né? Deu trabalho assim, gigante para fazer. Foi muita união de cálculo mesmo, planilha e estatística e estratégia para comunicar, posicionar. E a gente conseguiu juntar as duas coisas e lançar. Foi muito sucesso. E veio a pandemia, parecia que ia jogar água fria, na verdade. Claro que tiveram cancelamentos na época, mas foi o que sustentou muita loja, porque você tinha ali uma receita recorrente do plano. E pós-pandemia também ajudou muito a reerguer a rede como um todo. Isso foi um negócio que funcionou muito bem. Outro dia eu ouvi falar que em Juiz de Fora tem um barbeiro que você paga mensal. Sim. E você pode ir lá. Sim, meu barbeiro tem assinatura lá, fazer propaganda dele aqui. É o de São Mateus? É o Grion. É o dono.
Não, o Grion. Então já tem dois fazendo assinatura. Eu cortei lá, uma vez ele falou que fez o benchmarking lá no seu Elias, em BH. Que é a referência hoje. Seu Elias é famoso. Na verdade, todo produto de consumo recorrente deveria ter o programa de recorrência, né? Claro. A gente brinca, o que não dá pra fazer é o clube de assinatura do acarajé. Pô, toda semana você recebe um acarajé na sua casa, pô. Mas eu já vi vários, assim, queijo, a gente depara com diversas coisas. Não, mas a gente depara com pessoas querendo fazer clube de assinatura de algo coisas. que não existe, que não tem recorrência. Cara, eu quero a receita recorrente. Eu li o livro do Aaron Ross lá, o negócio é fazer receita recorrente. O que você vende? Acarajé. Porra, cara. Não vai rolar, né? Dando um spoiler aí, o Thiagão lá no Vero Vino tá preparando para isso. Faz todo sentido, né? A Wine, por exemplo, gigante, né, cresceu absurdamente com isso. Cara que consome mensalmente algo, né? E tem que ser um produto que termina também, né? Se fosse um produto que demora tempos para acabar, é mais difícil você fazer a assinatura, porque como você vai receber outro, vai ficar acumulando estoque monstruoso do seu produto ali. Eu já vi gente que tem esse recall aí, kit masculino. O cara recebe cueca em casa, sim, o cara recebe creme barbear, barbeador, meia, porque o cara não quer comprar isso. Chega todo mês na casa do cara lá. Boa. Tem de ovo também. Chega nossa, né? Assina ovo. Ovo, porra, brincadeira. Muito bom. Voltando aqui, você quer fazer uma pergunta? Quando vocês falam do curso, né, para voltar mais para as pessoas físicas ali, né, a importância do líder, do gestor se desenvolver, ou abrir a sua cabeça, porque, na verdade, até no livro Monge Executivo, eles falam muito sobre a pirâmide invertida, né, onde o gestor, a ponta ali, na verdade, ele é a base de sustentação para os gestores que sustentam a operação, que atendem o cliente, né. Então, a importância para vocês, assim, qual é a importância do gestor se desenvolver? Ele, igual vocês comentaram, de ele entrar na jornada junto como agente de transformação ali da empresa. Deixa eu colocar uma pimenta na pergunta também, que eu acho que isso vale a pena. Tem muitos casos de vocês fazem um trabalho de conscientização daquele cara que é assim, tô contratando vocês resolvem para mim. Porque, cara, eu vejo muito isso. Exato. Então, assim, isso amarra um pouquinho na pergunta do Rafa, mas que eu vejo demais isso. O pessoal acha que é varinha mágica, né, cara? Deixa eu Pode ir, viu? Vamos focar primeiro no conhecimento do gestor. Quando ele sai da escola de negócio, na verdade, quando ele entra assim, eu vou sair, pronto. Mas, na verdade, quando ele sai, ele descobre que ele tem que buscar um monte de coisa. Ele sai tendo que estudar mais. Então, a escola desperta nele a descoberta de que falta muito ainda para ele aprender. E a cada mês as coisas mudam. Então, o que ele vai aprender no mês que vem já não serve para o outro. É um aprendizado constante. Mas a questão a gente está numa moda agora muito forte de curso online, treinamento, ler e tal. Mas não é gastar o dia inteiro lendo, tem que fazer também. É dedicar um tempinho por dia só para entender o que está acontecendo, o que está mudando no mercado, aproveitar umas imersões, igual essa que a gente está oferecendo agora, e não precisa que ser só a nossa. Conseguir dividir um pouco mais o tempo, tentar pelo menos 10% do dia. Ali você está lendo sobre algo ou estudando algo que vai ajudar você como empresário, ou se não for empresário também você como líder, como gerente, como um braço forte que faz o negócio acontecer, mas principalmente entender que não acaba, não é fazer um curso e acabou, nenhum curso vai dar todo o conhecimento que você precisa. Então, esse é um ponto. Aí, seguindo o complemento do Diego, a gente recebe muito a primeira reunião. Aí vocês entram e muda tudo e faz tudo acontecer. Não. A gente até gosta de falar assim, a gente não faz nada. Como assim vocês não fazem nada? Mesmo, né? Que é a antivenda que o Pedro falou. Não, a gente não faz nada. Quem faz tudo é você. Então vou ter que trabalhar mais? Vai. Então eu acho que eu não quero consultoria, não. Tudo bem. Okay. Talvez você não queira consultoria. Vamos para os motivos de você ter chegado até a GPME para ver se você realmente quer ou não. Não, o motivo é porque meu melhor amigo me indicou. Falei, não, então não é. Mas por que ele te indicou? Se ele te indicou, tinha algum motivo ali por trás. Não, ele achou que eu fosse gostar. Aí a gente não vai aprofundando nas perguntas e vendo. Tem dívida? Não, o preço está certo? O posicionamento está ok? A empresa está crescendo ano a ano? Está sustentável? Se for esse o caso, a gente até evita. Não, realmente eu não tenho o que
aplicar. Agora, quando na primeira pergunta a gente já vê que tem uma falha, tem uma oportunidade grande de crescimento, de dobrar o tamanho da empresa, aí a gente aprofunda e desperta nele a necessidade de um acompanhamento. E ele viu que precisa do acompanhamento, aí a gente volta para a antivenda e fala, mas quem vai fazer é você. A gente vai estar direcionando o tempo todo e acompanhando o projeto. Dizer, quem faz o gol é o craque. Nós somos o técnico. Aí o cara sempre faz a pergunta, eu vou trabalhar mais? A gente fala, você vai trabalhar, porque até agora você não trabalha. Então, o que você pensa que faz nas 12 horas que você passa escravizado pela sua empresa, não é trabalhar. O que a gente vai fazer é exatamente isso. Você vai parar de correr errado. Né? Não adianta virar para o Ronaldo, para o Romário e falar, Romário, volta para marcar. Você está marcando muito pouco. O cara fala, professor, marca é gol. Marca é gol. E é verdade, a gente tem que posicionar as pessoas nos locais corretos, sim, porque a bola não vai sair do goleiro e chegar no centroavante para o gol acontecer. Né? O que a gente faz é então, a sistemática de jogo para o cara. E é o que o Bill falou, a gente faz um pouco de antivenda mesmo, porque é a nossa reputação. A gente vive hoje de reputação. O maior risco hoje de um empresa de serviço é o risco reputacional. Eu errar num projeto ou não me entender com o cliente é uma coisa do jogo, faz parte. Agora, se nós formos acusados por mim de que roubamos uma empresa, pô, isso é louco, isso mata completamente a credibilidade do que a gente faz. Então, quando a gente fala da indicação, é porque a nossa dedicação ao projeto, a nossa devoção ao nosso modelo para fazer com que aquela empresa performe é muito grande. E aquele negócio, quando você vê o craque do time correndo, você também corre. E é o que o Rafa falou. Como é que envolve lá o gestor? Cara, hierarquia de cima para baixo. Hierarquia é exemplo. Talvez por péssimos governantes que o mundo inteiro está vivendo, nós tenhamos a sociedade do jeito que ela está. Hierarquia política de cima para baixo. Acendeu a luz. É de exemplo que a gente vive. Porque é DNA, o cara vem com o DNA dele, né? É o problema que ele tenta resolver. E sim, delegar é passar o que você faz para alguém fazer pior do que você. Então, se você já é péssimo, né, ainda vai passar para alguém fazer pior do que você, o nível de entrega só vai caindo. E se você não tem nenhuma vontade de melhorar e você é o líder, cara, não tem. Líder lidera pelo exemplo, cara. Líder lidera pelo exemplo, não tem jeito. A coisa tem que ser assim. Por isso que formar líderes é um objetivo da escola. É consultoria para empresas, escola para gestores. Entende a mudança? Uma coisa eu estou me dando com a PJ, eu estou dando com a pessoa física para influenciar a PJ. Mas é o mesmo modelo, um modelo de lucro, um modelo de prosperidade, poli, nas duas coisas que a gente tenta vender. E assim como a gente, né, aprofunda, né, cada vez que você entra num curso desse, uma imersão dessa, você descobre que, na verdade, você não sabe nada e o conhecimento ali é infinito, né? Igual o autoconhecimento também, né? Onde você se entender para conseguir se liderar, para influenciar, liderar outras pessoas. Vocês falaram sobre posicionar estrategicamente as pessoas, né, de acordo com as suas competências. Então, o quão isso é importante, eu vou perguntar para o Bill aqui, o quão isso é importante dentro das organizações, porque eu percebo perfis comportamentais diferentes entre vocês. Sim. E o quão importante foi perceber isso e às vezes dividir, você fica mais nessa parte, eu fico mais nessa parte, e aí o time cresce junto. Sim, eu vou começar falando da base, tá? Da operação em si. Uma coisa que a gente percebeu, as cadeiras, elas são criadas dentro das empresas. A empresa vai crescendo e cria uma cadeira ali, cria outra ali. E a partir do momento que uma pessoa pede para sair ou ela é demitida, automaticamente aciona-se uma reposição daquela pessoa. Mas ninguém para pensar se aquela cadeira realmente deveria existir. Quando a gente chega, a gente começa a questionar se está faltando cadeira em determinado setor, se está sobrando cadeira em outro. Porque é muito fácil repor, né? Hoje em dia não, né? Porque hoje é a maior reclamação do planeta, né? Não consigo mão de obra. Mas plantar essa dúvida se as cadeiras existem, por que elas existem e se elas estão no setor certo ou não, já é uma ótima mexida na visão geral de alocação de pessoas. E depois a gente vai subindo. E as gerências? Precisa realmente supervisionar essa área? Ou então não está faltando supervisionar essa área? Por que o dono da empresa está supervisionando uma área que um supervisor conseguiria fazer? Depois a gente sobe para o nível mais estratégico.
quem está pensando nisso? Ninguém, porque está todo mundo no operacional ou no Apagando tático. incêndio. E aí a gente começa a ver. E às vezes a empresa tem vários sócios e os sócios estão dirigindo caminhão, estão operando, o que não é um problema, mas vão dedicar um pedaço do dia, você vai dirigir o caminhão tranquilo, na outra hora do dia você vai coordenar a equipe, na outra hora do dia você vai pensar, porque a gente tem que pensar estrategicamente. Tem cliente que a gente demora para conseguir agendar a reunião, porque ele não consegue o tempo para conversar com a gente. Cara, mas você está me pagando para conversar comigo. Está pensando fazendo um monte de outras coisas. Né? Você está cheio de coisas para fazer. A gente precisa organizar isso. E a gente não é organizador de rotina. A gente é mais poeta da rotina do que entendedor de gestão do tempo. Tá? Mas a gente consegue, com alguns insights, mostrar para ele que ele está dedicando tempo no lugar errado. E a gente busca a assessoria certa naquele momento que ele precisa e tal. Mas aí é nessa hora que a gente começa a colocar o gestor para atuar nas coisas que realmente importam. E aí tudo aquilo que a gente falou hoje começa a fazer mais sentido. Encontrar o DNA. Será que ele está realmente atuando para fazer aquele propósito no qual o negócio foi criado? Né? Segundo ponto, será que ele está atuando pensando em gerar algo para a sociedade ou para a equipe dele? Ou está simplesmente dirigindo o caminhão? Né? Se ele está trabalhando com um caminho específico já traçado, tem uma meta de onde se chegar, e não só meta financeira, mas até de ser grande ou de ser que tamanho, né? De crescer em qual sentido, para qual segmento, com qual cliente. E isso a gente esbarra muito, porque a gente cria um laço com o cliente, onde a gente vê questões pessoais, né? A gente sabe como é o casamento do cliente, se ele tem filhos, se ele não tem, como é a relação dele com os demais sócios, se ele tem outros negócios, e a gente acaba interferindo nisso tudo a pedido do próprio cliente. Então, não sei se eu respondi exatamente o ponto. Eu falei, que eu perguntei, por exemplo, sobre perfis, e identificar esses perfis. Sim. E, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil mais expansivo, dessa pessoa está mais ali, às vezes, no comercial, ou uma pessoa que tem mais analítica. Muitas vezes a gente acaba não conseguindo perceber bem esses perfis, e aí você tem uma pessoa que ela não está entregando o máximo dela na posição onde ela está ali, né? Isso a vivência entrega pra gente rápido, né? A gente tem uma experiência hoje de perceber o que o cara tem que estar fazendo para gerar resultado, o que não tem, né? Mas assim, pessoas também aprendem, né? A gente não pode simplesmente achar que os skills que ela tem hoje é o suficiente e que eu tenho que obedecer aquilo que ela já cristalizou em termos profissionais e colocar ela... vamos pegar o futebol de novo aqui. Diversos laterais esquerdos viraram meias esquerdas fantásticos e tiveram auge na carreira jogando em posições diferentes, né? O Messi era um meia, era um ponta, e ele descobriu uma posição de falso 9 com o Guardiola e virou o melhor jogador do mundo. Então, assim, acho que as pessoas têm que estar dispostas também a aprender outras habilidades. O que a gente mapeia primeiro é qual que é o problema e como é que vai resolver. Depois a gente encaixa os cidadãos ali que vão ser responsáveis pelas áreas de resolver o problema. As rotinas, a gente cita muito médico, né? Porque médico, quando vira empresário, é engraçado. O médico já acha que sabe tudo por natureza, né? Quando ele vira empresário, ele fala assim, aqui, estou contratando uma consultoria, mas tem que ser às 11 da noite, nas reuniões. Por que não? Porque eu passo o dia inteiro atendendo. Eu falo, então, amigão, você está entendendo por que você não virou empresário e continua sendo médico? Porque é como se você falasse que fica o dia inteiro apertando parafuso. Sim. O dia inteiro, não tem tempo para conversar comigo. Só que nessa casa, amigão, você deu azar, porque o médico sou eu. A agenda é minha. É você que vai vir no meu consultório, você não está entendendo. E eu vou te atender a hora que eu quiser. E é você que vai bagunçar a sua agenda para ser atendido por mim. E acontece muito, né? Muito. E é conflituoso. Nossa, esse exemplo do médico é muito bom. Não, mas acontece sempre. Transfere para qualquer outra área. E ele está sempre atolado, fazendo exatamente o que ele não deveria estar fazendo. É incrível. Mas é a rotina. Não tem muito a ver... O médico, geralmente, ele tem uma formação, uma bagagem intelectual até favorável em relação a uma série de empresários que a gente atua, mas isso não faz a diferença. Então, é o que eu falei das skills aqui. Não adianta você vir com uma bagagem... Eu não posso respeitar essa bagagem ao nível extremo. Eu tenho que entender, logicamente, que um perfil mais comercial tem mais chance de vender do que um perfil mais introspectivo. Mas também não é uma verdade absoluta, porque tem vendas que são extremamente técnicas. Claro. E que aí o perfil comercial atrapalha. Sim. Porque um vendedor de carro tentando vender uma solução de engenharia não vai rolar. Porque ele não vai... Ele tem malevolência, ele consegue
sabe? Tem a malandragem do vendedor. Mas tudo que o cara quer comprar ou comprar um projeto de engenharia é a segurança, é o avesso à malandragem. Então, tudo depende, cara. Tudo depende. O Bill é um exímio vendedor das coisas que ele domina. Um exímio. Ele é um péssimo vendedor das coisas que ele não gosta. Se ele tiver que vender o que ele não gosta, ele não consegue vender nada. Nada. Eu tenho mais facilidade de vender, até porque eu não gosto. Característica. Aí é característica, mas isso não tem nada a ver com a situação de quem é que vai vender a GPME. Qualquer um de nós poderia estar aqui vendendo a GPME hoje. O Bill faz uma série de vendas da GPME, eu faço uma série de vendas da GPME, e sempre foi assim. É isso que você falou, é importante, né? Qualquer um deveria estar vendendo. Na verdade, nós somos representantes do nosso negócio, né? Sim, quem mais vende a GPME é o cliente, na verdade. Nem somos nós. Cara, já deu mais de 1h20. Passa rápido. Caramba. Fala pra gente encerrando aí o livro. Qualquer livraria online ou vocês têm algum endereço para passar por vocês, com algum link específico? Vamos lá, o livro vende no nosso site, o www.gpme.com.br. O livro vende em todas as leituras, todas não, mas uma série de leituras, porque ela é a livraria exclusiva que a gente escolheu junto com a editora Gente. Para o lançamento, né? E o livro vende nos principais portais online, Amazon, Magazine Luiza, né? Vamos ver se vai pegar. Enfim, todos os endereços digitais, os marketplaces aí, a gente está vendendo ele. Aí, esse aí, acostumar aqui ó, com estilo Faustão. Faustão mostrava os livros. Mano. É bem didático o livro, ele foi feito com uma linguagem muito clara para todo tipo de empreendedor. É leve mesmo a linguagem, cheio de exemplos. Foi feito com muito carinho. É diferente de gostar de uma coisa que a gente faz, o tempo vai corroendo isso, a gente vai falando, pô, não ficou tão legal, ficou meio assim, mas a gente gosta muito do nosso livro. A gente conversa sobre isso, né? Muito bom. Foi muito legal ter feito isso. Acho que o momento, a emoção que a gente fez, o nível de dedicação que a gente teve nas madrugadas para escrever esse livro, fez com que ele saísse com a nossa cara, com o nosso jeito. A Escola de Gestores está indo para a terceira ou quarta turma? Terceira turma. Terceira turma. Tem 2 vagas, se não me engano. Então, aproveitando para fechar elas. Para abril. É que eu vou fazer. 1º e 2 de abril. Vai ser na sede da GPME pela primeira vez. Nas outras vezes aconteceu no hotel. Agora nós estamos com a sede própria, então vai ser lá na nossa sede. 1º e 2, próxima turma daqui a pouco está aberta também. A gente já começa a fazer as matrículas aí para maio ou junho. A gente não sabe exatamente. Bom demais. Quando é que vai ser. E eu queria pedir espero lá. Tô lá, amarradão. E já tem algumas pessoas que eu conheço que vão estar lá também, me mandaram mensagem, então a gente já tá formando a panelinha nossa. Que legal. Essa panela é interessante falar, que depois que o curso acaba, essa panela ela é institucionalizada. A gente cria um chat da panela. E aquele grupo, aquela turma tem uma conexão. E a gente pretende conectar um dia todas as turmas. Um evento legal também. Legal. Nem sabia se poderia falar, mas isso aí é muito interessante, cara. Quem vira aluno entra num clube e recebe coisas exclusivas depois também. Muito bom, muito bom. E eu queria pedir uma dica final para vocês aí. Não pode ser o livro de vocês, não, já falou dele. Pode ser algum outro livro, um filme, uma série, alguma coisa que vocês queiram deixar de dica pra galera que tá ouvindo, assistindo. Sei que vocês são estudiosos. Eu vou deixar uma dica aqui que não é algo específico, mas é uma dica do que eu faço. É tentar consumir um pouquinho de tudo, sem entrar no algoritmo automático que vai te jogar para dentro de um funil específico. É tentar forçar um pouco a barra para sair e ir abrindo o conhecimento. E assinar uma news de um assunto específico, mas no Instagram você vai e consome um outro tipo de assunto. Se for assinar alguma coisa física, tenta ir para um outro tipo de assunto, senão a gente fica bitolado no nosso mundo. E aí tudo que a gente falou hoje aqui sobre aprender com a experiência do outro e aprender com o segmento do outro, fica fora. Falei isso na última quinta-feira. Profissional T-Shape, né? Profissional T-Shape lá, que eu acho que eu peguei isso no que o mercado Murilo Gun, precisa. né? Que pouco um conhecimento mais raso, digamos assim, de vários assuntos diferentes. E um específico que você vai conectar muitas vezes coisas. O Murilo Gun, na palestra dele, ele brinca que ele achou uma solução de logística para os shows dele lendo Jonas Brothers na Capricho, será? O nosso treinamento de consultor é muito assim hoje. A nossa formação de consultor, a gente tenta ampliar o máximo possível, né, aprofundar naquilo que realmente tem que saber, mas ir
ampliando esse T, a parte de cima do T. E eu lembro que na primeira temporada a gente conversou um episódio com o Diogo da Souza Gomes e o Tarcísio da Sagres sobre criatividade. E eles falaram muito sobre isso, sobre beber de outras fontes. O Tarcísio ficou brincando, falando, cara, eu fico assistindo aquelas séries de megas construções, tudo para poder aumentar o input ali. O Murilo Gun fala da combinatividade, né? Combinatividade, Que é você combinar exatamente. coisas para chegar a soluções. Né? Ele tem até um programa para criança, chama Cri Cri Cri. Cri, cri, cri. É o Criando Criança Criativa, que é muito legal. Que ele fala que as crianças perdem a criatividade, E ele vai fala que a matando gente fica criatividade da criança, tentando né? melhorar o ponto fraco da criança, ao invés de olhar o ponto fraco dela, e torna todo mundo médio. E que médio é medíocre, né? Então, ao invés de você forçar a matemática boa do seu filho e dar uma ignorada na merda do português dele, você fica tentando contratar um professor particular de português pro cara e mandando ele estudar pouca matemática, porque ele já sabe. E ele vira um médio em tudo. O lugar é fantástico pra isso aí. Então, e assim, outra dica, além da que o Bill falou, é escutar gente, né, cara? A gente tem que começar a entender que todas as pessoas de todos os níveis têm alguma coisa para nos ensinar. E que muitas vezes a gente é dono do conhecimento mesmo. Principalmente a posição que a gente ocupa de consultor, a gente fala mais do que ouve. Você pode ver pelo podcast, né? Não, mas a ideia é que é essa mesmo. A gente fala mais do que ouve, mas a gente tem que tentar de vez em quando prestar um pouquinho de atenção. Porque no mínimo aquele ser humano está te indicando alguns sinais, até de que não está te ouvindo, cara. Sabe? Até de que não está te ouvindo. Você tem que falar, porra, minha comunicação tá uma merda. Não está entrando, está saindo pelo nariz, não está nem chegando no outro ouvido. Não é o que eu estou falando com esse cara. Então tem que aprender um pouquinho a ouvir e ver o outro lado. Que você vai fazendo o que o Bill falou aqui. Você perguntou como é que tantos negócios diferentes dentro de uma sala. Cara, a gente ouviu um monte de gente. A gente não tratou, o nosso modelo serve para tudo. A gente começa perguntando, e irmão, qual que é o problema? Fala para mim. Eu trabalho com, sei lá, solda submarina. Tá bom, uso poli. Não uso poli, não. Me explica direitinho como é que funciona a solda submarina. Eu tenho uma empresa de telecom que a gente atende em Campinas, que eu perguntei pro cara 50 vezes até ele conseguir me explicar o que ele fazia. E muito complexo, muito complexo. E tem vários outros cases na nossa carteira que a gente tem que ir entendendo lá no finalzinho, no comecinho e no finalzinho, para chegar. Mas se não ouvir, amigo, você não consegue diagnosticar os problemas. Muito bom. Quer deixar uma dica aí, Rafa? Muito bom. Eu acho que eu iria para essa também, até por um dos podcasts do Ivan, ele levanta ali as 7 características do bom networker, e a primeira delas é ser um bom ouvinte, né? É saber ouvir, estar mais interessado do que ser interessante. Então acho que tem a ver com isso. Você se conecta com a pessoa quando você está interessado genuinamente no que ela tem a te oferecer ali, né? E é difícil, cara. É difícil? É difícil, porque quando sempre... você está na posição, principalmente a nossa, né? Que é a posição do cara que é a resposta. Pô, cara, é foda ficar fazendo mais perguntas. Mas o caminho é esse. O caminho é a pergunta e resposta. Pô, é muito fácil quando você está com uma dúvida e vê uma série de perguntas e respostas. É fantástico, né? Você resolve rapidinho. E sobre isso, conversar com pessoas, ouvir pessoas e tal, eu gosto muito desse conceito que eu brinco. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, pô, será? Às vezes a pessoa é até mais nova. Mas, cara, eu brinco com a ideia de subir uma montanha ou fazer um caminho no rally. Às vezes a pessoa já passou por um caminho que você ainda não. E aí ela simplesmente vai te avisar, pô, passa aqui não, tem um buraco aqui, não vai ser legal, dá a volta aqui. Então, poxa, experiência, isso aqui, é um pequeno empresário, é um grande empresário, não interessa. Cada um tem sua experiência, vai aprender com todo mundo, né? Que foi exatamente o que você falou. E fala aí pra gente como encontrar vocês aí. Pedro não tem rede social, Bill tem. Eu sou da rede antissocial. Você é da mesa de bar, meio do boteco. Quer me encontrar, me procura aí na resenha. Eu sempre falei isso, sabia? Que eu sou do ramo de bar e restaurante. A melhor rede social ainda é uma mesa de bar. Com certeza. Mas GPME no Instagram? No Instagram é GPME Consultoria. O nosso site é gpme.com.br. Interessante quem quiser acessar, não só pelo livro, mas o nosso blog tem muito conteúdo também. Alguns a gente até inseriu no livro, mas tem muita coisa ali bem prática. Todos autorais. Sabe? Muito interessante. A gente não gosta de ficar replicando conteúdo, a gente cria mesmo, a gente gosta de escrever, de digitar. Então tem bastante material, tem muito e-book, tudo gratuito também. Maravilha. E você, Rafa, quer deixar a sua, do BNI? O BNI, né?
também é um ambiente que mescla diversos profissionais de diversas áreas, né, porque a gente não pode ter concorrência. Então a troca acaba sendo muito positiva, né, tanto de pessoas mais novas, pessoas mais experientes, negócios completamente diferentes uns dos outros, e a gente consegue crescer todo mundo junto através de benchmarking, né, enfim, de boas trocas aí. Eu acho que é importante a gente ter o networking, também ter ali toda essa parte de consultoria dentro do nosso negócio, porque a gente é, às vezes, especialista no nosso negócio, mas a gente precisa ouvir uma opinião externa ali, né, para saber se a gente está no caminho ou não, né, no caminho certo ou não. Então é isso, é combinar a consultoria com bastante networking e certamente você vai crescer bastante. Né? Beni, Zona da Mata e Vertentes. Zona da Mata e Vertentes, é Instagram. isso. Nosso Instagram. Oi? Faltou uma dica sua. Faltou uma dica minha? Se inscreve no canal. Boa. Não, na verdade, eu vou até falar sobre um livro, assim, vocês conhecem, o Rafa conhece muito bem, O Mito do Empreendedor. Eu acho que ele dá uma sacudida na galera, assim, também, que a pessoa é muito boa tecnicamente, e aí ela acha que ela consegue gerir e tocar um negócio, sendo que ela é muito boa só ali no técnico. É um padeiro que às vezes acha que consegue, no instalar de dedos, gerir uma padaria ou algo do tipo. Então, ele separa ali o técnico, o administrador e o empreendedor, né, Rafa? Exato. Então, é um livro muito, muito bom. Legal. Fica como dica aí, mais especificamente, um livro. E também o recadinho final aí pra galera se inscrever no canal, compartilhar aí com os amigos, envia link em grupo dos amigos, grupo da família, e segue no Instagram lá, o meu é @DiegoBrugiolo e também @PegaPraFazer, que esse é só o primeiro e em breve a gente tem mais aí. Obrigado, vocês Muito obrigado. dois. Foi Tamo ótimo. junto. Tomaria Valeu. vinhos aqui a noite toda. Muito Valeu, bom. galera. Obrigado. Abraço. Valeu, Valeu. abração. Tchau.